Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Papo de Meteorologia, que hoje tem uma edição especial em parceria com a Associação Catarinense de Meteorologia, e por isso eu chamo o Leandro Puchalski, que vai dividir a moderação dessa live comigo. Boa noite, Leandro. Boa noite, Paula. Boa noite a todos, Júlio, Oswaldo, Guilherme, a todos que estão nos acompanhando neste momento. Um grande prazer aí fazer essa parceria com o Papo de Meteorologia, Paula. Espero que seja uma noite aproveitável para todos. Obrigada, Leandro. Bom, e para a gente fazer esse bate-papo, né? Leandro, por favor, apresenta o Dr. Oswaldo para todo mundo. Vamos lá. Eu também acho que eu também não me apresentei, né Paula? Para quem não me conhece, eu sou Leandro Puchalski, eu sou meteorologista, atualmente trabalho em Santa Catarina, na região de Florianópolis, né? Eu trabalho no grupo NSC, que é afiliada da Rede Globo aqui no estado. E atualmente estou nos meus últimos dias como presidente da Associação Catarinense de Meteorologia. Ontem a gente teve a nossa eleição para o próximo biênio e a nossa colega Roseli, meteorologista da Defesa Civil aqui de Santa Catarina, será a nossa nova presidente, e já dou os parabéns para ela, e ela já está aí dividindo esse grande desafio, né, que é tocar a nossa associação. Bom, dito isso, peço desculpas e então vamos lá. Um dos nossos convidados aí para essa live é o Oswaldo Moraes, né? O Oswaldo, ele atualmente ele é diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, tem graduação e doutorado em Física e pós-doutorado na área de Ciências Atmosféricas. Um abraço, Oswaldo, seja bem-vindo. Boa noite, Oswaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma alegria e um prazer compartilhar esse momento com alguns amigos, colegas e bater um papo sobre essas questões que muito impactam a sociedade brasileira. É uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada, Oswaldo. E temos também o Guilherme Miranda, e ele tem graduação em Engenharia e mestrado em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental. E atualmente é pesquisador na área de Hidrologia, na EPAG-CIRAM, lá em Santa Catarina, e é coordenador da Sala de Situação na EPAG. Boa noite, Guilherme, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, boa noite, Leandro, Júlio, Oswaldo, boa noite. Eu agradeço o convite e estar aqui conversando, tendo esse papo com vocês nessa noite de quarta-feira para a gente falar um pouco sobre um tema muito importante, né? Que ultimamente afetou aqui o sul do Brasil e vem afetando Santa Catarina na sua economia. Então, acho que é uma conversa que vamos ter que é bem proveitosa. Muito obrigado pelo convite e vamos em frente. Obrigada, Guilherme. Bom, o outro convidado da noite de hoje é o Júlio Marques, que atualmente é professor da Universidade Federal de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, na área da atuação de variabilidade climática, né? O Júlio é graduado em meteorologia, tem mestrado em sensoramento remoto e doutorado em agrometeorologia, e já há alguns anos trabalha principalmente com essa questão das variabilidades climáticas, né? Júlio, seja bem-vindo, muito obrigado pela participação, um grande prazer poder rever o amigo. Bom, primeiramente agradecer o convite também, né? Dando uma noite aí ao Oswaldo, Guilherme, Paula, Leandro e a todos que nos assistem. É uma satisfação novamente, né? Voltar a rever, né, colegas aí, né? E eu acho que o tema por si só, né, já é bastante relevante, né, da gente levantar algumas questões, né, e aprender outras aqui, né. Então, vai ser com certeza um papo bem legal. Obrigada, Júlio. Bom, e vamos aproveitar então que você
foi o último a falar agora, e vamos começar essa nossa conversa por você. A gente gostaria de saber, assim, esse é um problema muito sério que vem acontecendo esse ano, né? Mesmo antes do Laninha, já estava com um cenário de seca no sul do Brasil, mas um conceito que é muito próximo de seca e que talvez algumas pessoas cheguem até a confundir, que é o conceito da estiagem. Você poderia diferenciar para a gente os conceitos de seca e estiagem? Bom, é muito comum, né, alguns termos populares, né, no Brasil, eles ficarem praticamente semelhantes, né? O próprio conceito de clima, né, nós meteorologistas, nós simplificamos muito esse conceito, né? Muitas vezes clima envolve bioma, né, é um conceito mais amplo, e a gente olha simplesmente para as coisas que acontecem na atmosfera e chama de clima, né? Então, é comum também as pessoas, né, confundirem um pouco a estiagem com a seca. Bom, o termo seca, ele se associa mais a quando a gente vai classificar algum clima, né? Para um período, por exemplo, o centro do país, durante o inverno, chove pouco, ou às vezes não chove quase nada. Então, é um clima seco. Por quê? Porque o padrão de estiagem, ele é persistente mais do que outros padrões. Então, é um clima seco. Quando a gente tem um clima, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e boa parte do Paraná, não tem estação seca nem estação chuvosa, né? Então, quando ocorre uma estiagem, é mais correto nós falarmos em termos de é uma estiagem. Por quê? Porque não é um padrão persistente, né? Não é um padrão que mais persiste. É um evento, né, que ocorre, assim como ocorrem os excessos, né, ocorre a estiagem. Então, o mais correto seria chamar de estiagem, né? Mas eu não vejo assim, muita diferença nos termos, né? Eu não acredito que seja um erro chamar de seca, desde que esteja se referindo a essa estação, né? Não ao clima, e sim a esta estação sazonal, né? Por exemplo, né, a estiagem, na verdade, né, o próprio monitoramento da estiagem é muitas vezes baseado num índice chamado índice de seca. Então, o próprio índice que estima, que dá a quantidade da intensidade da estiagem, é chamado de índice de seca. Então, é bom que as pessoas também falem que a seca é um índice bastante, que o Oswaldo possivelmente vai falar, que é um dos principais produtos lá do CEMADEI, né, monitoramento do índice de seca, mas ele monitora, na verdade, a estiagem, né? Então, eu não vejo assim grandes problemas, né, em misturar os assuntos, né? O próprio tema, por exemplo, clima e tempo, né? O pessoal também faz muita confusão, mas como está popular, né? Então, eu acho que a gente tem, eu acho que é pouco relevante assim caracterizar rigidamente, né, o termo, o que é estiagem, o que é seca. Se está falando daquele período, tanto faz se é estiagem, se é seca. O importante, na verdade, é a gente identificar, monitorar, quantificar, avaliar os impactos, né, que essas estiagens, esses períodos secos produzem, né? Para quê? Para a gente tentar melhorar a possível previsibilidade no futuro. Para a gente conhecendo os impactos, né, a gente acaba conhecendo cada vez mais a possibilidade, né, e até mesmo para deixar claro a importância de ser monitorado esses períodos secos. Evidentemente que nesses períodos de oscilações, né, o bioma temporário, né, não o bioma natural, né, natural seria as florestas, as savanas, o bioma pampa, por exemplo, mas os biomas temporários, que envolvem principalmente as culturas de primavera-verão, o pessoal da agricultura, né, e atividades primárias, esse sofre muito mais. Por quê? Porque são culturas, são vegetais de curto ciclo curto, né? Então, eles estão exatamente dentro desse período de estiagem, a consequência é muito maior, é muito mais visível, né? E o impacto realmente é muito grande. Obrigada, Júlio. Leandro? Pois então vamos, já que tem essa questão, né, da estiagem, da seca, e é um comportamento aí que eu concordo com o Júlio. Acho que às vezes a gente fica muito nessa, tentando dividir uma coisa da outra e, na verdade, às vezes perde um pouco o foco no problema em si, né, que quando é grave traz sérios prejuízos. Talvez a seca ou a estiagem, como a gente queira chamar,
tem um problema, às vezes, que é lento, né? Aos pouquinhos, é diferente de um evento extremo, né? Que atinge diretamente uma sociedade, uma população, uma comunidade ali, e que tem que ter aquela resposta rápida, né? E a seca, aos pouquinhos, ela vai matando, né? Vai trazendo problemas mais acentuados. E aí, então, Oswaldo, eu queria que tu comentasse um pouquinho, até dentro do papel do CEMADEM mesmo, né? Porque a gente vive num país onde, teoricamente, não existe problema, né? A gente tem água abundante, mas a gente sabe que, inclusive no Amazonas, um tempo atrás, aí a gente passou por uma seca bastante severa. Então, eu queria que tu colocasse um pouquinho, assim, como é feita no CEMADEM a questão do monitoramento, né, desses locais pelo Brasil inteiro, quando começa a ter a luzinha de alerta ali, que ali tem uma região que pode ter problema, e principalmente isso que o Júlio falou, né? Tentar prever com a maior antecedência possível para que todos os setores da sociedade possam se preparar para uma questão de seca. Então, mais ou menos isso, tá, Oswaldo? Tipo, como é feito o monitoramento no CEMADEM pelo Brasil inteiro e a questão da previsão também desses eventos. Obrigado, Leandro. Bem, antes de começar a responder, eu só vou justificar um pouco porque eu estou na penumbra, tá? Eu estou num hotel em Brasília e eu acho que o hotel aqui está atendendo o pedido do presidente, né, que nós economizarmos a energia, tá? Então, tem poucas luzes no quarto do hotel, então por isso que eu estou na penumbra, tá? Não, fica tranquilo que tá tranquilo, dá para ver perfeitamente. Tá bom, então tá bom. Eu acho que o Júlio colocou uma palavra-chave nessa questão toda, que é a questão de impactos. E isso remete diretamente para uma questão que está na origem do CEMADEM. Desde a criação do CEMADEM, houve uma falsa interpretação de que instituição era essa que foi criada em 2011. Até, em grande parte da comunidade, houve uma certa rejeição à criação de uma nova instituição que trabalharia com meteorologia. E essa é uma percepção completamente falsa, tá? O CEMADEM não é uma instituição de meteorologia. Nós não fazemos previsão de tempo, nós não trabalhamos com previsão de clima. O que nós fazemos é exatamente a previsão e a projeção de impactos. E o CEMADEM também é uma instituição que, quando a gente diz trabalha com desastres naturais, nem todos os desastres que acontecem no Brasil são desastres monitorados pelo CEMADEM. Quais são os desastres que o CEMADEM monitora? Nós monitoramos aqueles desastres que mais causam fatalidades, que são os eventos decorrentes de precipitações intensas, né, que levam a enxurradas, inundações e movimento de massa, e os impactos da seca. Então, se a gente fosse falar de uma maneira genérica, o CEMADEM trabalha na escala do Nowcast, no Nowcast meteorológico, e na escala sazonal. Esses são os dois extremos que o CEMADEM trabalha. Mas nunca fazendo a previsão meteorológica, tá? Nós trabalhamos exatamente com a questão de impactos. Até mesmo porque um evento meteorológico extremo não necessariamente significa um desastre. O desastre não é o evento, o desastre é o impacto desse evento, né? Então, o CEMADEM, desde o seu início, fez uma concepção de qual seria a lógica necessária para nós fazermos o trabalho de monitorar os impactos desses eventos. Tanto os eventos de excesso de água, como o evento de escassez hídrica, tá? Ou escassez de precipitação, digamos assim. E a concepção do CEMADEM foi alguma coisa extremamente interessante e inovadora. Não existe nenhum país no mundo que possui uma instituição com as características que o CEMADEM possui para trabalhar com desastres. E por que isso?
porque os países ricos fazem o monitoramento de desastres e monitoramento de impactos de eventos extremos sem necessariamente levar em conta exposição de população em áreas de risco e populações vulneráveis. E os países pobres não conseguem fazer o monitoramento de populações expostas e populações em áreas de risco, porque não possuem recursos para fazer isso. Então, o Brasil está numa escala intermediária entre países ricos e países pobres e conseguiu, então, fazer uma proposta inovadora para um centro que trata com impactos desses eventos extremos. Tá? Qual foi a lógica de concepção do CEMADEM? A lógica foi, em primeiro lugar, vamos mapear as áreas de risco. Em segundo lugar, vamos conceber uma rede de observação para estar próximo dessas áreas de risco. E, em terceiro lugar, qual é a equipe de recursos humanos necessária para trabalhar num desses centros. Então, essa, de uma maneira geral, é a concepção do CEMADEM. E a lógica que nós fazemos para fazer a estimativa de impactos, tanto na escala do nowcasting, como na escala sazonal, é mais ou menos a mesma, tá? Nós temos uma rede observacional própria, que, apesar de ser uma rede relativamente densa, ainda é pequena para um país de dimensões como o Brasil, e usamos ferramentas teóricas, tá? Então, mais ou menos é isso. O que nós fazemos na questão da seca, desenvolvemos especificamente o que nós chamamos de um índice integrado de seca. E esse índice integrado de seca não é apenas uma anomalia de precipitação. A anomalia de precipitação é apenas um dos indicadores que entram no índice integrado de seca. Existem outros indicadores também. Muitos desses outros indicadores são derivados de produtos de satélite. E a combinação de todos esses indicadores nos permite, devido à resolução com que nós trabalhamos, chegar a fazer a projeção de impactos de seca a nível de município. Quando hoje o CEMADEM faz uma projeção de impactos de secas, nós somos capazes de fazer a projeção para cada município da região que está sendo afetada pela seca. E aí, como o Júlio bem falou, não importa se é uma estiagem ou se é uma seca. Mas isso tudo é consequência de uma coisa que eu considero fundamental, que é a capacidade de recursos humanos que está trabalhando no CEMADEM. Então, por exemplo, quando nós vamos fazer o diagnóstico e o estudo dos impactos de um evento, nós fazemos uso de recursos de uma ampla gama de formações, tá? Não são apenas meteorologistas, mas são pessoas que têm a formação em agronomia, que têm a formação em geografia, que têm a formação em ciências sociais, que têm a formação em sensoriamento remoto, que têm a formação em hidrologia, para nós podermos desenvolver essa questão de integração. Então, Leandro, tentando ir diretamente ao ponto que tu colocaste, nós combinamos observações in situ para fazer as projeções, observações de sensoriamento remoto e ferramentas teóricas. Ou seja, nós usamos não apenas modelos para fazer, por exemplo, a projeção da seca que nós chamamos da seca hídrica, né? De fazer estimativa de projeções de níveis de reservatórios, não apenas nós usamos uma combinação de modelos chuva-vazão, por exemplo. E da mesma maneira, para fazer a projeção do que nós chamamos de seca agrícola, que é aquele impacto na agricultura, nós também não usamos apenas modelos agrometeorológicos. Ou seja, é uma combinação de modelos, observações e recursos humanos que possibilitam que o CEMADEM tenha esse produto que hoje é usado como um instrumento para tomada de decisões em muitas áreas estratégicas do país.
E quanto tempo isso já vem sendo feito, Oswaldo? E assim, e o que vocês têm de retorno da sociedade? Assim, o que vocês já receberam disso, dizendo, olha, pô, essa ferramenta aqui me ajudou em tal tomada de decisão e tal? Tem sim. Bem, o CEMADEM foi criado em 2011, né, Leandro? Logo depois daquele desastre da região serrana do Rio de Janeiro. E logo que o CEMADEM foi criado, essa questão da seca não estava na missão do CEMADEM. A missão do CEMADEM era apenas fazer o monitoramento dos impactos daqueles eventos que nós chamamos eventos hidrometeorológicos, que são associados basicamente com enxurradas, inundações e movimentos de massa. Com o passar do tempo e por demanda governamental, quando se estabeleceu aquela grande seca na região nordeste do país, tá? Mesmo antes daquela seca que teve na região sudeste. Quando teve início aquela grande seca na região nordeste do país, através de um decreto presidencial, o CEMADEM ficou encarregado de fazer a projeção dos impactos da seca para a tomada de decisão naquele programa que se chama Garantia Safra, que é um programa que o governo usa para fazer atendimento principalmente dos pequenos agricultores. Então, o início desse trabalho do CEMADEM de fazer o monitoramento de seca, ele tem origem em mais ou menos 2013, 2014. Bem, o CEMADEM hoje continua sendo um suporte para o programa do Ministério de Desenvolvimento Social, que usa essa informação para atender o programa Garantia Safra, mas também, hoje, o CEMADEM participa de todas as reuniões do que é chamado pela ANA de salas de crise, quando se estabelece algum evento climático extremo. Além disso, nós semanalmente fazemos a projeção para o Operador Nacional do Sistema Elétrico e do Ministério de Minas e Energia dos principais reservatórios que são usados para a geração de energia elétrica no país. Toda terça-feira de manhã, tem uma reunião entre o CEMADEM, Operador Nacional do Sistema Elétrico, Ministério de Minas e Energia, em que nós fazemos as projeções dos níveis de reservatórios, ou pelo menos, se não fazemos a projeção dos níveis dos reservatórios, fornecemos informações para que o Operador Nacional do Sistema Elétrico faça as suas rodadas de modelos para isso, tá? Então, o CEMADEM hoje é uma instituição que tem um papel estratégico em fornecer informações para alguns órgãos essenciais do governo. E também temos, por exemplo, parcerias com muitos estados do país, né? Que nós também fornecemos essas informações. Estados tanto da região nordeste como da região sul do país. E hoje estamos fazendo um acordo de cooperação com a NOAA para desenvolvermos, porque a NOAA possui aquele sistema de monitoramento de seca nos Estados Unidos há muito tempo e que é consolidado, né? E o CEMADEM está fazendo uma parceria com a NOAA hoje em algumas áreas. Uma, capacitação de recursos humanos e aprimoramento de ferramentas para melhor desenvolver esses índices que nós chamamos de índice integrado de seca. Ok. Paulo, está com o microfone fechado. Obrigada. Você quer complementar mais alguma coisa ou a gente pode passar para a próxima pergunta? Não, vamos lá. Botar o Guilherme nessa conversa aí. Eu já vi que tem algumas perguntas aqui, agradeço quem está deixando os comentários aqui no chat, mas a gente já vai lá para o chat, só um pouquinho. A gente vai passar agora por mais uma pergunta para o Guilherme, e a gente gostaria de saber, Guilherme, se você falasse um pouquinho sobre o histórico das secas em Santa Catarina, então, seca, estiagem em Santa Catarina, e qual que é o papel do CIRAM nesse monitoramento e previsão desses fenômenos. Bem, Paula, o monitoramento, desde que a IPAGRE fez um acordo de cooperação técnica com a ANA, né,
criando as salas de situações que existem em todos os estados da federação. A EPAGRE vem trabalhando com esse acompanhamento de eventos extremos mais hidrológicos, né? Anteriormente a isso, toda a nossa equipe de meteorologia, né, que tem, eles já vinham acompanhando todos os eventos meteorológicos extremos, né, já desde 95, né, desde a criação dos núcleos estaduais, que na época eu participei como bolsista do Ministério da Ciência e Tecnologia, no Programa de Monitoramento do Tempo e Clima e Recursos Hídricos, né? Isso foi feito em 94, acho que o professor Oswaldo, o professor Júlio participaram de forma direta ou indireta, né? E criaram os núcleos, na época, os núcleos estaduais de meteorologia e recursos hídricos nos estados. Então, desde aquela época, ali em 95, a EPAGRE vem trabalhando, né, com previsões meteorológicas, né, e a partir de 2013, né, a gente implantou a sala de monitoramento, sala de situação aqui na EPAGRE, visto que normalmente essas salas estão vinculadas aos órgãos gestores de recursos hídricos, porém, na época, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável não tinha uma estrutura capaz de acompanhar em tempo real essas variações no Estado e acompanhar, já que a EPAGRE já faz todo o monitoramento, principalmente na vertente atlântica de Santa Catarina, do monitoramento hidrológico para a ANA, né, a Agência Nacional. Então, hoje, nós, desde 2013, a gente vem acompanhando os eventos. Tivemos alguns eventos históricos de estiagem, mas não foram tão significativos quanto do ano passado e desse ano, né? É uma coisa bastante grave que ocorreu no ano passado, o impacto, como o professor Oswaldo e Júlio relataram, o impacto, principalmente no setor agrícola, nosso foi bastante significativo, né? Saiu recentemente um trabalho dos colegas do CEPA, que é um centro estadual que faz o levantamento socioeconômico da agricultura catarinense, né? Nós tivemos impactos em algumas regiões na safra de grão desse ano, mais de 19% em média no estado da redução, né? Onde tivemos locais, como São Miguel do Oeste, que chegaram a 52% de redução da safra, né? Praticamente metade da safra foi perdida devido à estiagem, né? Em algumas, como milho silagem, também na região de Chapecó chegou a 45%. Isso tem um reflexo muito grande, não só na produção agrícola do estado, que o nosso setor agroindustrial é muito forte na produção de suínos e aves, né? Mas também no setor leiteiro, que também o estado de Santa Catarina tem um destaque a nível nacional. Então, a produção de silagem impactou a produção da economia leiteira do estado, e visto que a safra de 2019-20 teve uma redução também de produção nesse tipo de alimento para os animais. E a produção de grãos, né, tanto de milho, também vai impactar nesse processo. Então, o trabalho da EPAGRE é um pouco mais amplo em termos de não somente vendo o aspecto da previsão de tempo, que a gente atua muito mais na previsão de tempo para para o setor agropecuário catarinense, né? Mas também
o impacto, o papel da EPAGRE no setor socioeconômico, né? Nós geramos informações que vão subsidiar principalmente ações do IBGE, né? Os índices do IBGE a origem vem da EPAGRE, muitas informações, né? E isso afeta também o Plano Safra, como o professor Oswaldo levantou, em termos de subsídio para a agricultura. Então, esse trabalho de monitoramento é feito, tanto do vista meteorológico quanto a parte hidrológica. Aqui no estado, a partir do metade de junho do ano passado, houve uma diminuição das chuvas mais significativas no estado, né? E isso impactando principalmente nos últimos meses, ali, setembro, outubro, né? Esse ano foram os piores registros, né? Tanto do ponto de vista meteorológico, mas também, principalmente, do ponto de vista hidrológico, né? De acordo com o próprio Operador Nacional do Sistema Hidrelétrico, a ANS, em reunião que a gente vem acompanhando diariamente, mensalmente, na sala de crise hídrica da região sul, com o professor Oswaldo relata, o Operador Nacional do Sistema relatou que nós tivemos o pior outubro em uma série de 90 anos, né? Então, mostra que a região sul foi bastante afetada, e, sem dúvida nenhuma, o oeste de Santa Catarina, tanto o extremo oeste, o oeste e meio oeste, foi afetado por essa estiagem que a gente vem acompanhando diariamente, né? Obrigada, Guilherme. Agora a gente vai aqui para algumas perguntas do chat. Já agradeço quem colocou comentários e perguntas. Leandro, você quer passar por uma pergunta específica? Quero. Como a Paula falou, né? Daqui a pouco a gente vai repassar as perguntas do pessoal que está assistindo, né? Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta para o Júlio, jogar ele na conversa de novo, até mais ou menos na mesma linha, Júlio, do que eu perguntei ali para o Oswaldo, né? Mas aí, claro, dentro da Universidade Federal de Pelotas, assim, né? Eu queria saber, assim, tipo, quais são os estudos que vocês fazem relacionado com a questão de seca, os produtos, principalmente, que a universidade trabalha em relação a isso, né? Eu sou do Rio Grande do Sul e lembro, eu trabalhei alguns anos no estado e eu lembro muito, né? Chega essa época agora, Bagé, aquela região de fronteira ali, sempre tem problema, né? A Bagé, que é a cidade de fronteira com o Uruguai, vira e mexe praticamente todo ano, tem problema de abastecimento, né? Ou pelo menos alguns bons anos com isso. Então, assim, é um estado que também tem muito essa preocupação, né? Até a própria região de Pelotas, né? Com a questão do arroz, muitas vezes a falta de chuva prejudica também essa questão, né? Então, assim, quais são os produtos que vocês aí desenvolvem nesse sentido e também, assim, qual é a relação com a sociedade, né? Como o usuário dessa informação recebe isso, como vocês trabalham isso. Queria que tu explicasse um pouquinho para nós, assim, o trabalho de vocês aí na universidade. Seu microfone está no mudo, Júlio. Agora foi a minha vez, né? Bom, Leandro, na verdade, assim, a previsão climática, né, ela está se tornando uma forma quase que operacional, da mesma forma que a previsão do tempo, né? Então, ela teve muito tempo, a previsão climática, somente nas linhas de pesquisas, né, dentro de universidades, porque era tudo muito experimental, os resultados não eram satisfatórios, pouca gente quer trabalhar com o clima, né? O pessoal prefere trabalhar mais modelagem relacionada à previsão de tempo e de severas, previsão de curto prazo. A previsão de clima era mais complexa, né? Então, mas existia uma cobrança muito forte, principalmente no Rio Grande do Sul, que é um estado que trabalha meramente com a atividade primária, né? Todas as atividades agrícolas, pecuárias, basicamente, quase 100% da atividade é atividade primária. Então, sofre muita consequência quando tem essas estiagens, né? Até quando tem os excessos também. Bom, deixar claro que nem tudo é ruim nessa
estiagem, né, nem tudo é ruim nos excessos, né? Tem culturas que preferem a estiagem, como o arroz, a uva, né, que faz vinho fino, pela qualidade quando tem estiagem, a lagoa, quando salga, baixo nível hidrológico, a lagoa salga, a área pesqueira fica farta. Então, tem suas compensações. Então, para que serve a previsão climática? Para potencializar, né, principalmente as atividades que estão relacionadas com redução de chuva, e para minimizar, né, minimizar as consequências de quem precisa de mais chuva. Bom, há mais ou menos 20 anos atrás, né, o pessoal da agricultura começou a cobrar da gente, né, um pouco mais de previsão climática. Até então, as previsões, era aquela, o Oswaldo deve lembrar, né, aquelas caixinhas de probabilidades, que aquilo, não, na verdade, em termos práticos, não era aplicável, né? Então, o mundo da probabilidade, a gente passou mais para o mundo determinístico. Hoje, a gente acredita, né, que houve uma evolução, né, nas previsões climáticas. Hoje, a gente já consegue, com alguma certa antecedência, né, fazer umas estimativas mais ou menos em torno do que ocorre. Né? Também não existe essa precisão, né, nas modelagens climáticas. Bom, nesse sentido, a gente começou a trabalhar mais a nível regional. Né? Eu e o professor Gilberto, né, somos os dois que trabalhamos nessa área de climatologia pela universidade. Então, a gente começou a trabalhar mais a nível de modelagem regional. Né? Você sabe que os modelos dinâmicos são muito mais complexos a gente trabalhar, porque envolve não a parte de rodar modelo, nem a parte de instalar modelos, mas sim a parte de gerar a climatologia dos modelos para depois gerar as anomalias em função das climatologias. Então, é muito mais complexo. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar mais no nível estatístico, né? No nível de modelo determinístico estatístico. E hoje a gente tem, né, praticamente um modelo rodando em redes neurais, aí, com alguns resultados bem satisfatórios. Inclusive, essa previsão lá em setembro, a gente já tinha dado essa previsão para o pessoal da área agrícola em forma de boletins, né? A gente divulga na nossa página lá e outros centros, né? Também outras instituições também divulgam, né? Até o pessoal de Santa Catarina aí, às vezes faz uso dos modelos, que tem uma parte que pega o pessoal de Santa Catarina. Então, a gente tem tido assim, está constantemente sendo analisado, constantemente sendo cobrado, e a gente está constantemente querendo melhorar as coisas. Essa área de clima não é fácil, né? Mas a gente tem tido alguns resultados. E o mais importante que eu acho, Leandro, a climatologia se tornou mais operacional. O que é mais operacional? A gente não fica simplesmente guardando os resultados, esperando que as pessoas vão lá pegar. A gente tem, por exemplo, a interação com o pessoal. Eu tenho vários projetos, né? Por exemplo, eu tenho projeto com o pessoal das frutíferas, né, da Serra, o combate à mosca lá na maçã, na pêssego. Eu tenho o projeto com o pessoal do trigo, né? A Embrapa Trigo. Eu tenho projeto com o pessoal da Embrapa Uva e Vinho, né? Que é em Bento Gonçalves. Tem o pessoal do arroz em Pelotas. Então, a gente tem, além disso tudo, a gente tem o governo do estado, né? Voltou a reativar um conselho que existia há muitos anos atrás, que é o Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada. Ou seja, em função dessas previsões sazonais que nós temos desenvolvido, claro que nossos modelos não são únicos, a gente faz uma compilação de modelos, mas a gente tem uma preferência por rodar alguns modelos locais, porque a gente tem uma resolução melhor, né, para a escala regional e uma resolução temporal, ou seja, a gente consegue rodar mês a mês, que dá uma resolução, uma ideia melhor da variância que vai ter esses modelos. Então, a gente, nesse conselho, vários profissionais de cada área, né, dá a recomendação, por exemplo, a soja. Qual é a melhor recomendação frente a esse cenário? Né? É plantar uma cultura mais resistente, plantar em zonas de várzea, ou seja, tem todo um manejo recomendado. Né? O pessoal das frutíferas, o pessoal das pastagens. Então, a gente gera um boletim, que inclusive a próxima semana agora deve sair um novo boletim, já com a projeção para o verão e as recomendações para o verão. Bom, no Rio Grande do Sul nós estamos passando por uma fase, que, semelhantemente a Santa Catarina e Paraná, que a estiagem não começou agora, recentemente, na primavera. A estiagem já começou lá no verão, ou seja, esse 2020 ele está sendo muito complicado, porque a gente teve toda a estiagem de final de verão, o inverno não choveu suficientemente a sua plenitude para reabastecer todas as reservas hídricas, e nós voltamos a ter uma estiagem de primavera. E essa estiagem está parecendo que ela vai se entrar, pelo menos, por parte do verão, né? Pelo menos nos primeiros meses de verão, aí a tendência é continuar a chuva irregular. Então, a gente tem toda uma preocupação e a gente está levando essas informações a nível de campo, né? Que é uma forma de virar mais aplicável, né?
uma das principais recomendações, até no meio do ano, era que o pessoal investisse em irrigação, né? O pequeno e médio agricultor investisse em irrigação. Essa semana passada, agora, eu até recebi uma mensagem de um agricultor lá dizendo que, foi muito válida as informações que a gente passou, só que o pessoal não conseguiu comprar porque as empresas não tinham mais como entregar. Eles venderam tanto que não tinha como... Ou seja, o pessoal também sofre, né, mesmo se programando a uma certa... esse ano realmente está sendo um ano muito complicado. E eu acho também que falta um pouco, né, de orientação ou até divulgação, né, isso que você, Madei, fala, projetar cenários, né? Por exemplo, o pessoal da agricultura, eles ficam muito esperando pela natureza, né? O pessoal investe um pouco em irrigação. A irrigação você não vai investir num único mês, você não vai pagar sua irrigação no primeiro ano. Mas as estiagens já são quase um padrão climático, né? Ou seja, a cada 10 anos a gente tem pelo menos 5 estiagens. E frente a esse futuro aí, nós temos uma tendência nessa próxima década aí, né, nesses próximos 12, 15 anos aí que faltam para fechar a década, né, uma oscilação decadal negativa. O que significa isso? Que a gente tem uma tendência de ter mais laninhas do que uninhas. Isso parece uma bobagem, essa previsão, né? Vai fazer a previsão para os próximos 20 anos. Não, existe um predomínio de situações das estiagens e as secas persistirem por mais períodos até que os excessos. Então, vale a pena investir em irrigação, vale a pena investir em manejo, né? Então, é nesse sentido que a gente tem feito o trabalho. Mas está trabalhando mais a nível regional, porque a gente consegue trabalhar e enxergar um pouco mais de detalhamento, né? Para fazer uma modelagem para o Brasil todo, eu tenho que falar uma coisa mais grosseira. A nível regional, a gente dá um detalhamento, né? A gente até corre mais risco de errar as modelagens, porque dá um detalhamento que às vezes é quase que impossível, né? Mas eu acredito que as previsões climáticas, né, a tendência é aumentar a previsibilidade, a melhorar os modelos, porque a gente tem, cada dia, cada ano que passa, a gente tem mais banco de dados, né? Isso é uma coisa fundamental quem trabalha em climatologia, conhecer as oscilações máximas, conhecer os períodos de estiagem, conhecer as principais oscilações. E hoje a gente tem já um banco de dados, principalmente de oceano, que é uma informação muito valiosa para fazer previsão climática. A gente tem circulação de todo o Atlântico, todo o Pacífico, de 39 anos, está fechando 39 anos, né? Desde 1982 até o presente, a gente tem uma série muito interessante, né? Então dá para trabalhar, o oceano hoje é o nosso principal indicador, né, junto com as concentrações de gelo lá na Antártica, como representação da alta polar, né, que é uma coisa muito importante, que é o que dá a frequência das frentes frias que passam aqui na região. E a gente sabe que as nossas chuvas aqui no sul do Brasil, elas são mais que 80% dependentes das frentes. Então, se a gente monitora essas frentes, a gente está, né, dando um passo à frente, né, agora, por exemplo, é um período que está muito dinâmico as frentes, elas passam muito rapidamente. Por quê? Porque está mais seco o ar, né? Então não está tendo tanto transporte de umidade da Amazônia, então as frentes passam, não produzem. É engraçado dizer que tem mais frentes agora do que o período chuvoso, mas é que elas passam rápido e não produzem chuva. Então, toda hora está oscilando a temperatura, com isso a evapotranspiração aumenta. Então, tem todo um agravante, né, do período seco, que é o fator, o poder evaporativo da própria atmosfera pegar de volta a chuva que tem, a umidade, os recursos que tem. Então, o período de estiagem, ele tem 2 agravantes. Além de não entrar chuva no sistema, sai mais rapidamente. Então, é mais a nível regional que nós estamos tentando aí, monitorar e tem tido algum sucesso. Pelo menos a gente tem dado alguns alertas bem interessantes aí. Júlio, Paula, eu vou abusar um pouquinho, tá? Talvez o Júlio vai querer me convidar mais, mas porque eu queria aproveitar essa sequência aí que o Júlio falou. Tu sabe que eu sou teu fã, né, Júlio? Eu lembro lá alguns anos atrás, não vou dizer quantos, quando vocês começaram a fazer aquelas reuniões de clima, até lá no 8º Distrito de Meteorologia em Porto Alegre, com o Solismar, com o Gilberto e tudo mais, e eu aprendi muito com vocês lá naquelas reuniões. E uma das coisas que eu guardei isso para mim foi que vocês sempre falavam isso, né? Porque a gente sempre tem muita tendência de olhar para o Pacífico e ao Ninho e Laninha, e ao Ninho e Laninha, e parece que há alguns anos atrás tudo se resolvia se tinha ou não tinha isso, né? E aí
todo mundo começou a ver que não tem essa relação tão forte assim, né? O El Niño chuva, Laninha seca, né? Então eu queria que tu dissesse um pouquinho isso, né? De que é importante a observação de todos os oceanos, de tudo, né? Dos contrastes, né? Eu queria que tu explicasse isso rapidamente, mais ou menos isso, e também aproveitar, e aí peço desculpas para a Paula aí, que tu me dê uma explicação por que a gente está com um Laninha de maior intensidade durante o período do verão e a previsão climática é do retorno da chuva. Queria que tu me explicasse um pouquinho isso, que para mim fica meio contraditório. Olha só, o que manda, na verdade, para nós aqui em latitudes médias, é a circulação atmosférica, né? Não é o Ninho, não é Laninha que faz chover ou deixar de chover. Ele é apenas um indicador. Mas ele é um indicador por quê? Porque se você tem uma intensificação da alta do Pacífico, você aumenta os ventos, aumenta os ares, e leva a água fria em direção à água quente, gera uma negativa, que é o Laninha. Mas olha só, esse sinal do Laninha, ele só é significativo quando ele está crescendo, que é o período agora, preferencialmente, deles começarem, né, durante a primavera. Então, ele vai seu pico lá até dezembro, mais ou menos, né, e aí depois ele fica lá estacionado, é um sinal morto, um sinal não ativo, porque ele está estacionário ou está tendendo a diminuir. Mas o Laninha, é incrível, é até meio contraditório, o Laninha só se configura depois que ele já fez o efeito nosso aqui. Porque tem todo aquele período que tem que esperar, anomalias, para considerar 6, etc. Aí, quando ele é considerado um Laninha, ele já está em decaimento. Então, ele já não tem um efeito tão acentuado. Então, a circulação vai favorecer a formação do Laninha quando a alta do Pacífico está mais intensa, com isso diminui o fluxo de umidade da Amazônia para nós, né? Falando assim a grosso modo. Então, no momento que ele começa a decair, significa que a alta do Pacífico, a do Atlântico, já está começando a crescer. E aí ajuda a favorecer o aumento de umidade. Então, o verão, ele é muito mais, a gente enxerga muito mais relações com as chuvas nas coisas que acontecem no Atlântico e não no Pacífico. A primavera, a gente olha para o Pacífico. O verão é mais Atlântico. E o inverno é alta polar, que são as concentrações de gelo lá. Se tem mais concentração, a alta está mais intensa, as massas frias chegam com mais intensidade. Então, a gente consegue enxergar na circulação oceânica as alterações que ocorrem na circulação atmosférica. Mas, assim, a gente não pode olhar por ponto. São eventos combinados, né? Então, os modelos já estão dando que vai ter um pouco mais de chuva, exatamente por quê? Porque o Atlântico está mostrando sinal de aquecimento em todo o litoral aí, isso vai contribuir para, principalmente o leste, né? O leste do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, ter um pouco mais de chuva. Mas lá no extremo oeste do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ainda deve permanecer um pouco seco, né? Principalmente os primeiros meses aí. Mas é assim, ó, como é que a gente consegue identificar essas coisas? Olhando as pesquisas, né? Olhando, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o começo desse ano aí, a gente estava sob efeito de um El Niño e deu uma estiagem no verão. Né? Por quê? Porque o pessoal fica olhando lá para um ponto. Não, o Atlântico estava falando mais fortemente que o Pacífico. Né? Então, mas como são tudo muito novidade, essas circulações de Atlântico, porque não se tinha esse monitoramento tão intenso quanto se tem agora. Né? Então, agora a gente tem uma série de dados bastante interessante e a gente consegue enxergar essa interação que ocorre entre o oceano e a atmosfera. Né? Então, isso facilitou muito e as séries temporais, com certeza, né? De 82 para cá já é bastante significativa. Né? E eu não sei se rapidamente eu consegui ser claro, mas assim, ó, a gente passou por muitos anos, né, olhando só para El Niño e Laninha. Hoje, ele é apenas um dos padrões que a gente usa na nossa previsão. A gente tem mais 9, a gente usa 10 padrões de circulação. O El Niño é apenas um deles. Que combinado com esses outros 9, ele pode até nem ter sentido. Ele pode estar ativo que ele não tem sentido. E depende com quem que ele está acompanhado, sabe? Então, é uma interação um pouco mais complexa, devo explicar aqui, mas é assim, ó, hoje a gente não trabalha mais a nível pontual, né? Uma verdadeira aula de interação oceano-atmosférica. Muito obrigada. Tá vendo por que eu falei que eu sou fã dele? Tá? Comecei a acreditar. Eu não conhecia o professor Júlio, mas já sou fã também. Obrigada, professor, pela resposta. E agora a gente vai aqui para o chat, tem algumas perguntas.
E a primeira delas foi para o Oswaldo. Foi uma pergunta feita pelo professor Wagner Alambor, lá da Universidade Federal de Santa Maria. Obrigada, Wagner, pela participação. E ele perguntou, frente aos cenários de mudanças climáticas traçados pelo IPCC, quais seriam as estratégias a longo prazo do CEMADEM com relação aos eventos extremos climáticos? E aí eu aproveito um gancho dessa pergunta do Wagner também, para você concluir, depois de fazer responder ao Wagner, falar também a respeito dos incentivos do MCTI para essas questões de seca também, e de modo geral também em relação ao CEMADEM. Eu realmente apreciei muito a resposta do Júlio, tá? E acho que isso faz todo sentido, porque se nós olharmos apenas índices de El Niño ou Laninha e tentar fazer uma correlação com precipitação ou anomalia de precipitação no sul do Brasil, tu vais imediatamente identificar que os índices de El Niño e Laninha não explicam o que a gente observa em termos de anomalia de precipitação. Então, acho que essa contribuição do avanço do conhecimento é realmente o papel essencial da universidade, né? Porque o Leandro fez uma pergunta para o Júlio, quais eram os produtos que a UFPEL disponibilizava rotineiramente para a população de uma maneira geral, né? E eu acho que um dos principais produtos é esse que o Leandro comentou, né? Aquelas reuniões climáticas que haviam, sabe, entre o INEMET, o CPMET, eu acho que e aqueles boletins continuam sendo ainda feitos, né? E agora, quando a gente olha o padrão daqueles boletins lá no início e quando olha agora, a gente vê exatamente que o avanço do conhecimento científico possibilitou não apenas um melhor detalhamento, mas uma melhor projeção dos cenários. Então, acho que a resposta do Júlio realmente foi muito boa. Bem, em relação à pergunta do Wagner, eu vou ser absolutamente direto, tá? Wagner, nem uma. O CEMADEM não trabalha com projeções de cenários de mudanças climáticas. Não é essa a nossa missão, tá? E tem uma coisa que eu me esforço muito para fazer no CEMADEM. É manter o CEMADEM no foco para o qual ele foi criado. A gente observa, ao longo do tempo, muitas instituições que foram criadas no Brasil e que acabaram tentando abraçar o mundo tendo poucos recursos, sabe? E se tu faz isso, tu acaba perdendo a possibilidade de fazer aquilo que tu tens que realmente ter a missão de fazer. O CEMADEM hoje não trabalha com cenários de mudanças climáticas, Wagner. Nós trabalhamos exatamente nessa escala, o máximo da escala que nós trabalhamos hoje é na escala sazonal. Nós não vamos além disso, tá? Primeiro, porque se nós fôssemos fazer isso, nós precisaríamos deslocar pessoas que estão fazendo uma atividade para fazer uma outra atividade. E isso enfraquece aquela atividade que nós deveríamos fazer como missão, porque não existe possibilidade alguma de nós ampliarmos o quadro de recursos humanos que nós temos hoje. Então, o nosso foco hoje é realmente manter os nossos produtos, tanto na escala do nowcasting, como na escala sazonal. Talvez a minha resposta não te deixe tão feliz, Wagner, mas é o meu compromisso de dar exatamente a informação que é a mais próxima da realidade possível, tá? Bem, a questão, Paula, de recursos, né, do MCTI para o CEMADEM, eu gostaria de fazer uma outra observação em relação a isso antes. Não é incomum, ou talvez muito pelo contrário, né? É muito comum que nós
rotineiramente escutamos reclames de que os recursos de investimento em ciência e tecnologia estão diminuindo ao longo dos anos. E isso é verdade, não tem dúvida nenhuma. Mas eu acho que no Brasil existe um outro problema, ou dois outros problemas, que associam com essa questão de recursos econômicos. O primeiro é uma falta de articulação entre os órgãos que deveriam trabalhar em conjunto. Existe, na verdade, hoje, nós não temos no país uma política nacional para secas. Não existe uma política nacional para secas. Existem alguns órgãos que trabalham a temática de seca e, muitas vezes, trabalham de uma maneira desarticulada. Então, a ausência de uma política e uma ausência de uma articulação é tão grave quanto uma ausência de recursos econômicos. E existe um outro problema também associado a esse, que é uma ausência de política em recursos humanos e investimentos em pessoas. Ora, nós vemos as instituições, tanto instituições estaduais como instituições nacionais, irem se degradando ao longo do tempo pela falta de reposição de recursos humanos e pela falta de uma política de longo prazo de formação de novos recursos humanos. Quer dizer, grande parte das pessoas que hoje estão trabalhando nesses setores, trabalham, talvez, por força de uma bolsa ou de um recurso que vem esporádico, ou de uma iniciativa de algum pesquisador, sabe? Então, a falta de uma política nacional, a falta de um investimento em recursos humanos, são dois outros assuntos que são tão graves quanto a falta de dinheiro. Bem, o CEMADEM, em termos de recursos econômicos, Paulo, eu te diria que nós estamos passando por essa crise quase que intocável. Não significa que nós tenhamos os recursos necessários, mas nós não tivemos, nos últimos 5 anos, um contingenciamento ou uma diminuição dos recursos do CEMADEM. E por que eu acho que a gente conseguiu esse sucesso, tá? Porque todos os nossos produtos, tudo aquilo que o CEMADEM faz, tem alguma coisa que eu chamo de valor agregado. Nós conseguimos passar para a sociedade e para os órgãos de governo informações que são úteis e são aplicadas imediatamente. Quer dizer, em vez de nós... E aí isso tem a ver com o que o Wagner falou antes, né? Fazer projeções de cenários de 100 ou de 20 anos é necessário, sim. Mas se eu não conseguir fazer uma informação numa escala imediata para tomada de decisão imediata, pouca credibilidade eu vou ter para fazer uma projeção de longo prazo. Se eu não tenho capacidade de fazer uma projeção numa escala de curto prazo, como que eu vou fazer uma projeção de uma escala de longo prazo? Então, eu acho que, apesar de todos os contingenciamentos que a gente ouve falar em ciência e tecnologia no Brasil, e ela é verdadeira, o CEMADEM conseguiu, nesses últimos anos, ter o seu orçamento quase que intocável. Mas, ainda assim, o orçamento é insuficiente, né? É muito insuficiente. E isso também tem a ver com essa questão que eu falei antes, né? Da questão das instituições que se estabelecem no país. Montar uma instituição é fácil. Manter a instituição é o desafio. O CEMADEM, quando foi criado, teve um investimento inicial de mais de 200 milhões de reais para fazer a instalação da sua rede observacional. Hoje, nós gastamos aproximadamente 15 milhões de reais por ano só para fazer a manutenção dessa rede. E ainda assim, apesar de termos 15 milhões de reais fazendo manutenção da rede, a gente não consegue fazer a manutenção da maneira que a gente gostaria de ter. Ou seja, é um desafio ter muito mais do que é um desafio de tu criar novas...
Eu fiquei, não estou ouvindo o Oswaldo. Vocês também não estão ouvindo? Não, deu uma travada, né? Deu uma travada, acho que ele caiu. Então, enquanto ele retorna, Leandro, vamos lá. Gostei desse negócio, viu, Paula? Fazer uma pergunta para o Guilherme aqui. Desculpa, acho que eu fiquei Guilherme, fora a do gente ar um sabe pouco, né? que Santa Catarina... Acho que caiu a minha conexão, né? Boa, Ficou, caiu. Pode seguir, Oswaldo, pode retornar. pode seguir. Acho que está travado. Para mim, pelo menos está travado Travou aqui. de novo. Bom, vamos lá. Tá bom. Então, enquanto ele recupera, vamos lá para o chat, Leandro. Tá, eu vou fazer a pergunta da Ana Paula Cunha, né, porque a gente sabe, né, Guilherme, que Santa Catarina vem passando por um problema bastante sério, né, na questão da seca, né, principalmente ao oeste do estado, apesar de ter voltado a chover ali no final de novembro, nos primeiros dias de dezembro, tem uma boa recuperada, né, lá na região. É um problema que a gente está enfrentando ainda com bastante seriedade. Eu lembro das tuas participações no Fórum Climático Catarinense, né, da previsão climática, falando que para recuperar tudo que realmente precisa, principalmente água em solo, nos reservatórios, isso vai demorar, né? Não vai ser um ou outro evento que vai resolver o problema. E aí a Ana Paula, ela faz a seguinte pergunta, ela quer saber qual é a relação na gestão da seca entre a IPAGRE e a Defesa Civil, se há um trabalho em conjunto entre esses dois órgãos, né, entre vocês e a Defesa Civil, e qual a responsabilidade de cada um, né? O que em cada um atua basicamente, tá? Obrigado, Leandro. Para esclarecer, durante esse evento, desde o ano passado, foi criado um comitê de crise hídrica. Esse comitê de crise hídrica foi criado no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, a SDE, através da Secretaria Executiva do Meio Ambiente, a SEMA, e por meio da Diretoria de Recursos Hídricos e Saneamento, a DRHS, que é o órgão gestor de recursos hídricos do Estado, né? Diferente de outros estados da federação, como nós no Paraná temos o IAT agora, antigamente é Águas do Paraná, agora é o IAT, né, Instituto de Águas e Terras. No Rio Grande do Sul é o DRH, Departamento de Recursos Hídricos, dentro da Secretaria do Meio Ambiente, né, que são os órgãos gestores de recursos hídricos. Então, esse comitê de crise hídrica foi formado e na qual tanto a EPAGRE quanto a Defesa Civil fazem parte desse grupo, né? E outras instituições, como a Companhia de Saneamento e demais instituições que permeiam e necessitam, a própria Agência Reguladora de Saneamento do Estado, ARESC, ARES, fazem parte desse comitê. E também, no âmbito da Secretaria de Estado da Defesa Civil, tem o GRAC, que se reuniu durante a seca. Durante esse período aí de baixas chuvas e irregulares. Bem, o fato é que as instituições, como o professor Oswaldo levantou muito bem na sua explanação, têm as suas missões. A EPAGRE tem a missão dela e a Defesa Civil tem a missão dela também, né? Então, são missões distintas e cada um fazendo a seu papel nesse processo, né? Todo o trabalho de homologação, de decretos municipais em relação à situação de emergência para estiagem, tudo isso é feito pela Defesa Civil, todo o amparo junto ao município para a remediação desses eventos, o auxílio combustível aos municípios, tudo é feito pela Defesa Civil. O papel da EPAGRE é um papel orientativo junto aos agricultores, né, junto a pecuaristas, no aspecto de se trabalhar o melhor uso da água, a reservação dessa água no meio rural, né, e também fazer todo o levantamento, como o Estado, a EPAGRE tem uma situação muito atípica em relação aos demais estados da federação. A gente tem um técnico, pelo menos um técnico, em cada dos 295 municípios.
né? São 295 municípios, um estado que praticamente é um terço do Rio Grande do Sul, né? Em termos de número de municípios que nós possuímos, é uma densidade bastante grande. Porém, a IPAGRE tem 294 municípios, eu acho, um ou dois municípios que a gente não tem escritório local, municipal. No entanto, então, por ter essa capilaridade, a gente faz todo o levantamento de prejuízos no setor agropecuário, tanto agricultura quanto pecuária, né? Fizemos todo um trabalho orientativo, e todo esse levantamento é repassado aos municípios, às prefeituras, e repassado às defesas civis municipais, né, que auxiliam nela. Então, é fundamental a missão. As missões dos órgãos são complementares nos seus trabalhos, né, e nesse sentido. Uma questão muito importante que o professor Oswaldo levantou na sua fala foi a questão da missão das instituições, né? Cada missão, cada uma tem a sua missão dentro de uma estrutura governamental, como é aqui no estado de Santa Catarina, e principalmente um outro aspecto bastante importante que ele levantou no final, é o aspecto de ter uma política pública dos recursos humanos, para manter esses recursos humanos, né? Não adianta, muitas vezes, buscar pessoas de um setor, de um órgão, para repor um outro órgão, né? Que isso aqui, tu sabe, Leandro, é bem comum no Estado, né? A gente passa de um órgão para o outro para atender essa situação e não se reforça a necessidade de fazer concursos, de ter uma política de recursos humanos para fortalecer essa situação, né? Isso é um problema que muitas vezes, né, e muitas vezes se faz através de contratos temporários, né, que não dá continuidade. O importante é ter pessoas dos próprios órgãos para fortalecer esses órgãos. E o mais difícil, que o professor Oswaldo relatou muito bem, professor, é a manutenção da instituição, né? Hoje, o senhor estava comentando, né, de gastar 15 milhões de reais para manter a rede básica do CIMADEM, né? Nós temos uma situação aqui em Santa Catarina, nós temos mais de 300 estações hidrometeorológicas no estado. Para manter essas estações também é um custo elevado, né? E que depende de mão de obra, né? Que é nossos colegas da IPAGRE, manter equipamentos atualizados e toda uma tecnologia que a gente tem um custo para manter. Então, essa manutenção dessas instituições não é fácil. A gente corre atrás, e tanto eu como pesquisador mesmo, a gente corre atrás de fazer a manutenção. Eu vou a campo, para vocês terem uma ideia, eu vou fazer medição de vazão em rio, faço a manutenção em estação hidrológica, né, de um projeto de pesquisa e também de uma ação no oeste do estado, e isso é importante, é fundamental, porque não é fácil manter esse recurso humano ativo e principalmente motivado, né, a desenvolver novas tecnologias, novas ações e novas pesquisas, né? É fundamental, daí o papel da universidade na formação de pessoas para que venham a suprir essa demanda, que a gente vai ficando velho, né? A gente vai ficando velho e a sucessão tem que servir, tem que ocorrer, né? A gente, porém, não adianta, o meu nome é comprido, né? Não adianta o Miranda fazer uma coisa e o Guilherme fazer outra, né? A gente tem que correr atrás e ter pessoas para substituir, e isso é uma política, como o professor Oswaldo levantou muito bem, das instituições de ter essa continuidade. O professor Oswaldo voltou, né? Conseguiu, tá 100% a internet de Brasília. Pode complementar, Oswaldo. Até foi um pouco irônico, né? Eu estava falando que a gente não ficou sem dinheiro e, de repente, a internet caiu, né?
a gente não consegue manter o sinal da internet, imagina fazer a transmissão de 5.000 sensores por todo o país, né? Mas eu acho que a questão fundamental é que não se resume apenas a recursos econômicos, né? Tu precisa, além de recursos econômicos, tu precisa em uma política de recursos humanos e uma política de longo prazo. O país, e talvez isso seja uma cultura do Brasil como um todo, né? Não uma questão de uma política de um partido momentâneo em governo. O Brasil carece de políticas de longo prazo em todas as áreas, mas particularmente em ciência e tecnologia, que é a área mais necessária para que nós deixemos de ser um país comprador e que absorve a tecnologia para ser um país desenvolvedor de tecnologias, nós precisamos de políticas de longo prazo. Vejam o seguinte, ó, a Paula perguntou o orçamento do MCTI para o CEMADEM. Bem, só o orçamento da NOAA, eu não estou falando do orçamento dos Estados Unidos em ciência e tecnologia, tá? Só o orçamento da NOAA em 2020 é 5 vezes maior do que todo o orçamento do MCTI. Só da NOAA. Tá? Então, quer dizer, quando a gente olha esses números, a gente fica pensando como que nós ainda conseguimos fazer tanto com tão poucos recursos econômicos e recursos humanos. Né? Eu não diria que isso é uma questão de abnegação, né? Porque a gente trabalha com abnegação durante até um certo período da vida, né? Depois existem outras coisas que a gente começa a ponderar também, mas realmente são questões que eu não sei como enfrentar, tá? Isso porque fazer diagnóstico é uma coisa muito fácil, né? Eu sempre digo lá no CEMADEM que quando as pessoas dizem, porque, sabe, é isso que precisa conhecer, olha, diagnóstico eu não preciso que façam. Diagnóstico eu tenho, eu sei fazer diagnóstico. O que eu quero é que me apresentem quais os caminhos e soluções que a gente possui dentro de determinadas condições de contorno que são bem definidas. Tá? Então, o desafio para quem trabalha nessas áreas, como é uma área extremamente aplicada, como é a meteorologia, é sempre tentar encontrar uma alternativa dentro das limitações que nós temos. Quer dizer, então, eu acho que isso é um desafio constante, né? Mas um outro desafio que eu acho que esse está ao nosso alcance, tá? Que não depende de recursos humanos, que não depende de dinheiro, é que nós consigamos trabalhar em conjunto. E, para fazer isso, a gente não necessita ficar esperando que venha uma determinação superior. Quer dizer, nós podemos, assim como vocês estão, sabe, usando esse momento aqui para chamar pessoas de diferentes instituições, que tem pessoas de diferentes instituições também assistindo a esse momento, talvez seja um ponto de partida para que nós criamos redes paralelas de tomadas de decisões, tanto a nível de pesquisa como de aplicação, como que a gente tem, sem ficar dependendo de demandas oficiais de governo. Era essa a complementação. Obrigado, Leandro. Valeu, muito bom, Oswaldo. Valeu, boa visão. Gente, aí até de repente o Oswaldo pode responder essa pergunta e o Júlio também, o Guilherme fica à vontade, mas é uma pergunta que eu vou deixar em aberto aí, quem quiser responder, se mais de uma pessoa quiser responder, tranquilo. É uma pergunta do Bruno Ribeiro e do Guilherme Schild. São perguntas parecidas, a gente vai colocar tudo num ponto só. Basicamente, vou ler exatamente o que o Bruno escreveu aqui, porque eu acho que vai ficar mais claro, tá? Como os governos usuários lidam com o fato de que existem várias instituições fazendo previsões climáticas com diferentes metodologias para um mesmo local. E aí o Guilherme ele vai mais específico, ele fala mais da questão do Ceará lá, né? Como os usuários lidam com a diferença de produtos de seca
pelos mapas feitos pelo CEMADEM e os feitos de monitoramento pela FUNSEMI, se há alguma colaboração entre essas instituições. Então, de repente, o Júlio pode falar um pouquinho da questão do Bruno ali, de uma maneira geral, né? E aí eu acho que o Oswaldo pode responder, já que ele fala ali do CEMADEM e da FUNSEMI. Começo eu? Pode ser, pode ser. Antes que a internet caia de novo. Ou então vai ver que eu dou uma fugida aqui e usa desculpa, que a internet está fora do ar. Não, olha, eu acho que esse é um problema crítico no Brasil, tá? É crítico. A falta de articulação é crítico. E eu vou reportar para vocês um caso típico e que eu vivenciei quando eu era o coordenador do CPTEC. O CPTEC, naquela época, 2012, começou a mudar a sua metodologia de fazer a previsão sazonal. Começou a tentar passar de uma previsão subjetiva para uma previsão objetiva. Travou. No sinal dele novamente. 12. Tá? Vamos fazer assim, Paula, de repente conversa com Oswaldo, voltou? Voltou? Acho que agora dá, Oswaldo. Acho que voltou. Caiu. Bom, vamos fazer o seguinte. É o seguinte, ó, eu desliguei a minha câmera, porque talvez aí fique mais fácil. Boa. Tá. Vai lá, pode seguir. Bem, então eu estava falando que eu vivenciei em 2012, quando eu era coordenador do CPTEC, um evento que diz muito com essa questão. Em um determinado momento, a presidente da República recebeu duas previsões distintas, vindas do mesmo ministério. A presidente da época chamou o ministro e disse o seguinte: tu tens a obrigação de colocar os órgãos que trabalham embaixo de ti a fazerem uma conversa entre si. Porque era inaceitável que duas instituições que ficavam embaixo do mesmo teto fizessem projeções climáticas diferentes. Como que o governo poderia tomar uma decisão se não havia uma articulação entre os próprios órgãos? Então, a gente fica muitas vezes reclamando de que o governo não toma ou não adota políticas adequadas. Mas as próprias instituições, muitas vezes, e aí me desculpem falar isso com franqueza, tá? Muitas vezes, por vaidades pessoais, não conseguem trabalhar juntos. E quando você coloca a vaidade pessoal acima do interesse coletivo, bem, meu amigo, aí não tem solução, sabe? É preciso que a gente entenda o seguinte, ó. A ciência meteorológica não é uma ciência linear. A gente trabalha com probabilidades. Além disso, todos os modelos que nós usamos são modelos que não são completamente, ou que não conseguem fazer uma previsão como a gente gostaria. Existem limitações de modelo, existem limitações de parametrizações, existe limitação de dinâmica, existe limitação de quem interpreta o modelo. Então, se você não partir da hipótese inicial de que aquilo que tu faz é uma ferramenta que necessita ser complementada por outros especialistas, tu não vai conseguir trabalhar em conjunto. Então, deixar também as vaidades pessoais, sabe? E aquele pensamento, olha, não, o meu instituto, a minha instituição é a mais robusta, a melhor possível, e eu não vou conversar com o outro. Bem, isso não é uma posição que os políticos dizem, uma posição republicana. E para te ter uma posição que seja uma posição de interesse de todos, tu precisa ter uma certa humildade em reconhecer que aquilo que tu faz carece de apoio e de sustentação de outras instituições. Então, nós também temos uma certa culpa no cartório quando não assumimos essas limitações que nós temos.
E eu acho que esse ponto aí, Oswaldo, é extremamente relevante mesmo, dessa questão da vaidade, né? E isso realmente acaba atrapalhando muito. Mas aí eu quero te dar assim, um outro ponto que dá uma esperança melhor, porque através da Associação Catarinense de Meteorologia, a gente começou a criar um grupo, e aí o Júlio até pode complementar, porque ele faz parte também, um grupo do Fórum Climático do Sul do Brasil, né? Onde a ideia não é nem fazer a previsão climática dos 3 estados do Sul, mas sim trocar informações, né? O que o pessoal em Pelotas estuda, o que o pessoal em Santa Maria, o que o pessoal no Paraná, o que o pessoal em Santa Catarina, porque todo mundo faz essa previsão, né? Então, o que todo mundo tem de informação, tem de conteúdo, e através desse fórum aí, que em torno de 3 meses acaba acontecendo, trocar essa informação. Acho que isso realmente pode ajudar bastante. Eu não sei se o Júlio quer complementar. Vou fazer uma observação. Olha, eu fico extremamente feliz, sabe, de ver essas iniciativas, e existem outras iniciativas semelhantes, tá? Agora, essas iniciativas que são necessárias, elas têm uma base comum, que é a confiança que existe entre as pessoas que estão fazendo esse trabalho. Tá? E eu sei muito bem como é que isso aí acontece. Particularmente, sabe, o curso de meteorologia de Pelotas sempre foi um aglutinador e um criador dessas iniciativas. Se tu olhares hoje, a contribuição que esse pessoal que se formou em Pelotas está dando em diferentes locais é fantástica. E vocês mantêm, entre vocês, alguma coisa que eu não sei como explicar. Mas é muito bonito de ver, sabe, essa unidade que a Universidade Federal de Pelotas, particularmente o curso de meteorologia, consegue dar. É fantástico isso. É fantástico. Eu não vejo nenhuma outra. E, olha, eu sou de uma outra universidade, sabe, que tem uma tradição grande também, mas o pessoal de Pelotas, eu não sei por quê, tá? Talvez seja lá por aqueles bares lá da avenida que o pessoal... mas que deu origem a toda essa questão aí, sabe? Então, eu fico muito feliz com isso mesmo, muito feliz mesmo. Massa. É algo que está começando, mas eu acho que tem um futuro bem interessante. Júlio, quer complementar essa questão aí de como, né, instituições diferentes fazem previsão com metodologias diferentes para a mesma região? Fica à vontade. Não, eu acho que mais ou menos eu acho só para ressaltar a importância, né, e a iniciativa, né, que principalmente vocês começaram aí, Santa Catarina, Mário, Leandro, o pessoal, da gente começar a trabalhar mais conjuntamente, né? Porque afinal de contas a gente está fazendo praticamente as mesmas coisas, né? Por que não unir forças, né? E claro, o Brasil todo é muito diversificado, mas a nível regional, a nível de sul do Brasil, eu acho que é viável. A gente, com essa pandemia, a gente aprendeu muito que, mesmo à distância, né, a pandemia, a gente pode estar próximo, né, a gente tem feito coisas bem legais aí, e eu acho que a iniciativa é por aí mesmo, da gente unir esforços, né, e com relação a fazer duplamente as mesmas coisas, é por isso que eu já desisti de querer rodar modelos dinâmicos na universidade, para eu voltar refazendo coisas que não tem porquê, né? Então, a gente está sempre buscando alguma inovação, mas, assim, no sentido de não estar repetindo coisas, né? Então, a pesquisa está para aí, né? Para a gente tirar proveito de aprender com os outros, né? E também ajudar a contribuir também na formação dos alunos, principalmente. Mas só para lembrar, assim, ó, que essa desassociação das instituições também passa por parte do governo, né? Recentemente, nós tínhamos uma parceria muito legal com o IMET, lá no Rio Grande do Sul, e o diretor do IMET disse que a gente não poderia participar, que o pessoal do IMET não poderia participar das pesquisas lá da universidade, porque eles tinham as próprias pesquisas deles, e que não poderia estar fazendo previsões se não fosse a da própria instituição. Bom, evidentemente, né, que o pessoal seguiu essa orientação deles lá, né, mesmo porque trabalham no Instituto, no Ministério da Agricultura, né? Mas, assim, também, existe uma grande problema também da constante troca de governos, né?
Então, a gente não tem assim muita noção, quando troca o governo, como é que vai dar prioridades para o Ministério da Agricultura. O IMET faz um trabalho fantástico, que é monitoramento e coleta da informação, né? E isso é caro, né? E cada vez menos eles têm diminuído o orçamento. Então, as instituições que trabalham com coleta de informação, elas estão realmente... que é fundamental, né, para se trabalhar, para se evoluir, né, nas previsões, é ter essas informações de superfície, né? Então, eu fico aqui meu descontentamento, né, também um pouco com esse ministério aí que assumiu, e acabar com uma parceria de tanto tempo, tantos alunos, né, que nós tínhamos com o pessoal do IMET, né, e fico sentindo isso. Mas nos últimos tempos, ganhamos uma parceria de Santa Catarina aí, que eu fico com inveja até que o Estado do Rio Grande do Sul não tem, né, uma estruturação de meteorologia como tem o Estado de Santa Catarina, não tem uma estruturação, uma interação tão grande entre meteorologia e aplicações, né, e as áreas de hidrologia e agronomia e outras mais. O Rio Grande do Sul é muito, muito esparso tudo, né, tudo muito individualista, né. Então, eu fico contente que, pelo menos com o pessoal de Santa Catarina, a gente está abrindo aí, né, esse espaço aí, e que possivelmente vai gerar alguns bons conhecimentos aí. Excelente, professor Júlio. Vamos aproveitar que está falando... Eu vou fazer uma observação antes de... Bem, Júlio... eu acho o seguinte, ó, que de nossa parte no CEMADEM, nós estamos completamente abertos para fazer parcerias, tá? E por que isso? Porque ciência não se faz sozinho. Tá? Tu não consegue fazer ciência isoladamente. Aquela figura de que um cientista é uma pessoa barbuda, trancada num escritório, envolta em fumaça, é coisa do passado. Tá? Ciência requer colaboração, requer comunicação. Então, nós estamos completamente abertos, sabe, para essas parcerias. Porque quanto for melhores as previsões climáticas, por exemplo, que nós recebermos, melhores serão os produtos que nós vamos disponibilizar para a sociedade. Verdade. Verdade. Professor Júlio, tem algumas perguntas aqui em relação ao que você estava falando logo no início da nossa live. Uma delas é da Lucia. Ela perguntou onde se publica o boletim que você mencionou. Uma do Fernando, que é, quais são esses novos índices que você mencionou? E, por fim, a do Ricardo, que ele perguntou se tem alguma análise ou pesquisa sobre o Ninho 1 e Ninho 1+2, perdão, e o impacto sobre a precipitação, especificamente no Rio Grande do Sul. Se teria uma hipótese de anos atrás dessa região Ninho e a sua forte conexão com o clima no Rio Grande do Sul. Bom, começando por essa última pergunta, né? Na verdade, é isso que a gente superou, né? A gente já superou essa fase de estar olhando para um ponto lá do oceano. O Ninho +1 não passa de um ponto que está mais próximo do continente ali, né? Que, na verdade, é onde começam as anomalias de oceano, começa sempre por essa parte mais a oeste, que tem esse Ninho 1+2 aí. Depois ela se propaga até a parte central. Mas a gente está olhando para um ponto, a gente já superou essa fase, né? Mas tem trabalhos que mostram que realmente os vinos, né, que são as caixinhas lá dentro do oceano, as posições, é o Ninho 3.4 que mais relação tem com as chuvas no Rio Grande do Sul. Isso tem trabalhos lá do pessoal da graduação, dos estudantes, que a gente faz uns trabalhos simples, né? Isso tem mostrado. E esse período de relação é tão somente na primavera, nos meses de outubro, novembro e dezembro já fica praticamente fraco o sinal, mas outubro e novembro é um período que aparecem as relações estatísticas aí de relação com as chuvas. Que, ou seja, os laninhas, né, são mais, e os próprios euninhos, né, eles estão mais relacionados com as variações de chuva na primavera. Né? Então, claro que, evidentemente, se olhar para os pontinhos lá no oceano, vai dar também essa relação. Mas a gente não tem, assim, não está dedicando
esforços ou procurando, né, relações, assim, porque se você fica olhando para um ponto, você tem que olhar a intensidade desse ponto. Aí você fica olhando, tá menos 1 grau, então quer chover menos. Tá menos 2 graus, vai chover tanto. Não existe essa... Não existe, é um padrão, né? Esse padrão tem que estar combinado com outros padrões de circulação dos oceanos. Então, não é simplesmente a intensidade de um ponto lá que vai estar relacionado com a intensidade da chuva aqui. Porque aí seria muito simples, né? Fazer uma relação, aí resolveria todos os problemas. Tá um ponto lá é menos tanto de chuva, tá 2 pontos é menos... Não tem essa relação estatística assim tão clara. É apenas um padrão, né? Então, ele tem que combinar com outros mais, né? Isso que a gente tem percebido. Com relação a outra pergunta, era da Lucia sobre os boletins. Perdão? Da Lucia sobre os boletins, onde se publica os boletins. A universidade, lá nós temos um centro de pesquisas, né, associado à universidade, né, que nós chamamos de CPPMET, que é o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas. Ele é um órgão da Faculdade de Meteorologia, né? E nós temos alguns profissionais, né, que trabalham na parte operacional. Apesar da universidade não ter um caráter operacional, né, nós temos os meteorologistas, né, que fazem a previsão do tempo. Então, tem a página lá, né, que tem as previsões diárias, né, a previsão de tempo, aí, né, até 5, 6 dias, e também os boletins climáticos. Sempre no começo de antes de iniciar uma nova estação, né, estação sazonal, né, uma estação, não estação meteorológica, uma estação sazonal, a gente procura colocar o boletim à disponibilidade, né, e possivelmente nessa próxima semana aí, como tem reunião na terça-feira com o pessoal da Secretaria da Agricultura, que a gente vai gerar recomendações técnicas, né, para as culturas de primavera que já estão, e as recomendações e manejos para a atividade das culturas de verão, nós já vamos disponibilizar também o boletim com a previsão meteorológica, né? A previsão de quantidades de chuva. A gente está trabalhando com 2 tipos de modelo agora. A gente está trabalhando com a escala agrupada, né, em termos de anomalia forte, fraca, moderada, ou seja, minimiza um pouco, né, as estimativas, né? E outra que a gente trabalha com estimativa numérica, de valores, né? Evidentemente que essa de valores a gente tem risco de errar um pouco mais, né? Porque os valores absolutos é bem mais difícil a previsão, mas em termos de escalas, né, de magnitude de anomalia, fraca, moderada, forte, a gente tem uma possibilidade maior, né, de modelar as classes, né, de anomalia. Então, possivelmente, semana que vem já esteja disponível. E a página é fácil entrar na página, né? É só procurar a Universidade Federal de Pelotas, Faculdade de Meteorologia, e vai aparecer o link lá do nosso centro lá. Era divulgado, né, na página do IMET, né, do Instituto Nacional de Meteorologia, mas agora a parceria acabou, então está ficando somente na nossa página. E no governo do estado, também na Secretaria da Agricultura, tem também. O pessoal das Embrapas, Embrapa Arroz, Embrapa Trigo, Embrapa Uva, também tem um link lá com esse boletim, que ele vai para essas Embrapas. Então, qualquer os órgãos ligados à agricultura tem acesso a essa informação nossa lá. Obrigada, professor. E a última era do Fernando, perguntando quais seriam esses 9 índices. Na verdade, volta e meia está aparecendo um novo índice, né? O que é um índice climático? É algum ponto, né? Por exemplo, tem índices atmosféricos e tem os índices oceânicos, né? Por exemplo, o índice El Niño, né? O mais popular, mais conhecido, é um índice. Mas tem um índice do Atlântico Norte, tem um índice do Atlântico Sudoeste, tem o gradiente subtropical do Pacífico, tem vários índices, né? Mas eu não sou muito amante desses índices, porque quando a gente trabalha com índice, a gente está trabalhando com pontos, né? Então, eu prefiro trabalhar principalmente com os índices oceânicos. Então, você trabalha com a magnitude da circulação mais ampla dos oceanos, né? Bota praticamente todos os índices dentro dessa circulação, né? E extrai um pouco esse caráter pontual de olhar para o oceano de forma de um ponto, né? É que nem olhar para a atmosfera, né? Só porque a pressão está 1020, não vai chover. Não, pode chover com 1020, sim, porque da periferia pode ter muito mais e 1020 ser relativamente baixo em relação ao redor. Então, o oceano é mais ou menos a mesma coisa. A gente não tem um valor exato da anomalia. A gente tem que ver em relação ao ambiente que ela está, né? Então, por exemplo, um El Niño, ele pode ser
a chuva pode ser fraca e o sinal pode ser forte. Se vocês olharem historicamente o El Niño, né, todo El Niño que tem um X deveria ter o mesmo X de chuva. Não tem. É totalmente diferente. Por quê? Porque a gente está olhando para um ponto e ele não é assim. A natureza não é linear, como o Oswaldo falou. Nós não temos esse caráter de linearidade na atmosfera. Né? O troço é muito mais complexo do que a gente pensa. Né? Então, não é fácil trabalhar com climatologia, mas eu recomendo quem queira enxergar índice, né, e verificar os índices mais relacionados aqui na América do Sul. Tem na página da NOAA, lá, né, na página que trata do índices climáticos, né? Ele é bem difundido e tem todos eles lá. Tem um índice que é bastante relacionado, que a gente usa bastante aqui, que é um índice atmosférico, que é um dos melhores que tem em nível de atmosfera, mas ele é usado para fazer a previsão mais assim a curto prazo, de uma semana, intensidade das massas, que é o índice de oscilação antártica, né? Que o pessoal usa bastante, quem está operacional, né, trabalha na previsão do tempo, usa muito esse índice. Mas os índices atmosféricos não se enquadram muito para a previsão climática. Por quê? Porque a dificuldade de modelar a atmosfera é muito grande. Então, a gente vê a predominância dessa atmosfera nos oceanos. Então, nos oceanos é mais fácil, né? E é mais persistente esse índice no oceano, né? Então, a gente começa, por exemplo, o El Niño, quando ele está crescendo, ele tem um efeito. No momento que ele não parou de... Mas só que para crescer, ele leva 2, 3 meses. Então, é o período que a gente tem mais ou menos de tempo hábil, né, para fazer uma previsão. Então, a previsão sazonal, ela hoje a gente está mais ou menos em torno de 3 meses antes, né? Mas a gente refaz a cada mês novamente, até para ir corrigindo, né, algum evento, né, que se intensifica ou se enfraquece, né? Assim como a previsão do tempo, né? O pessoal tem usado, a previsão do tempo agora tem sido disponibilizada até 30 dias. Mas eu acho que o pessoal está fazendo mau uso da previsão do tempo. Porque a previsão de tempo, ela tem uma limitação, por isso que é previsão de tempo. É previsão de 5, 6, 7 dias no máximo, dependendo da situação, até menos. Se fosse válido fazer previsão para 15, 30 dias, não precisava fazer ela todos os dias. E os centros operacionais fazem no mínimo 2 vezes ao dia, para quê? Para ir corrigindo essas previsões, né? Então, os modelos dinâmicos para previsão são muito bons, mas o pessoal está fazendo mau uso deles. Ou, pelo menos, está usando ele de forma mais arriscada. Acho que eu falei demais. Obrigada, professor. Mais uma vez foi uma aula, Júlio. A gente já está com mais de 1h30 de live aí, então acho que já tivemos muitas informações interessantes, acho que foi uma noite bastante produtiva. Eu só queria abusar um pouquinho mais da paciência de vocês e trazer um assunto aqui para a nossa aldeia, Guilherme, dessa questão da chuva, né? A gente teve o retorno da chuva no final de novembro, início de dezembro, e eu queria saber de você, de maneira mais rápida mesmo, o que isso representou, esse retorno da chuva para Santa Catarina, melhorou o nível dos nossos rios, dos nossos reservatórios, acabou a estiagem, não temos mais seca, vai continuar, como é que está no aspecto hidrológico o estado aqui? Bem, Leandro, sendo bastante objetivo, a chuva foi boa para o setor agrícola, né? No ponto de vista de água, no solo, ela deu uma recarga e que acalmou principalmente a situação da agricultura, porque tinha muito agricultor que estava começando a plantar soja e não podia plantar porque não ia germinar, porque não tinha umidade no solo, né? Seco, seco, seco. O balanço, como eu apresentei lá na reunião do fórum, praticamente zerou em termos de disponibilidade hídrica no solo. Isso fez com que essa chuva melhorasse a situação. No entanto, ela vai estar retida, né? Vai estar retida na camada do solo, na camada arável do solo, e a chuva lá, principalmente no oeste, ainda não recuperou a recarga necessária para manter os níveis mais elevados, né, dos rios. Então, ela dá para ver com os gráficos dos hidrogramas, né, que ele está chegando, voltando à situação em alguns pontos, a situação da vazão de permanência acima de 80%, já está chegando a 90%, né, em algumas regiões. Então, a vazão de base, que é a do lençol freático, não está sendo
não foi alimentado o suficiente, né? E claro que também a recarga do aquífero, que é o nosso caso do fraturado, que é o todo o basalto que tem em Santa Catarina, um pouco diferente de outros estados. Nós temos todo o derrame basalto de toda a região da Serra até toda a bacia do Uruguai, é o derrame basalto, né? Tem uma parte sedimentar lá no Paraná, na bacia do Iguaçu, mas o grande parte da nossa região, que é a bacia do Uruguai, tem o fraturado. E essa recarga praticamente não recarregou. Se não carregou o freático, imagina o fraturado, né? Bem, então nós temos uma situação ainda. Hoje tem toda uma iniciativa do governo do estado de perfurar poços, no setor agrícola, de perfuração de poços profundos e a questão de cisternas, né, nas áreas agrícolas, para recolher essa água da chuva para atender a demanda que a gente tem da agroindústria, né, que está sendo bastante elevada. Bem, eu acredito que nos próximos dias, né, não essa semana, mas a semana que vem tem uma previsãozinha de chuva, né? Então isso vai recuperando. Eu ainda apoio que a situação dessa sazonalidade que vamos ter agora, pelo menos na última reunião ficou muito bem clara, na reunião do Fórum Climático, e é fundamental a gente estar participando junto, escutando os meteorologistas aqui do estado, fora também, como o professor Júlio, com esses esclarecimentos do professor Júlio, do professor Oswaldo, só ajuda a gente a entender o processo, e que isso vem contribuir. Eu acho que no decorrer desse mês de dezembro e ali janeiro, fevereiro, a gente tem uma situação melhor. Tomara que tenha uma situação melhor e recupere essa condição hídrica, né? Os reservatórios ainda estão abaixo do esperado, né? Em média, 16% da capacidade da região sul. Se elevou um pouco, mas isso a gente está esperando que isso melhore nos próximos dias, né? Até o final do ano. Isso é até uma situação, Leandro, só para finalizar, acho que o que o professor Oswaldo levantou ali numa ponto que ele falou sobre as instituições públicas, né, e as instituições como um todo, é que existe uma situação muito o pessoal tem medo de mudança, né? Um pouco medo de algo novo, né? O inovar é mudar, né? E o pessoal tem um pouco medo dessa mudança, né? A zona de conforto é muito mais tranquilo, ficar na zona de conforto, fazendo sempre a mesma coisa, né? Do que mudar, né? E isso assusta muito as pessoas, né? E assusta a cada um. E isso, mas porém, essa mudança pode ser uma grande chave, né? Como abrir uma porta para a gente almejar aquilo que a gente não conseguiu até então. Então, acho que mudar, sim, é almejar e ter essa coragem, né, que a gente precisa ter para que a gente mude. Acho essas iniciativas que a gente tem, que está tendo, como essa live, como a conversa na região sul da climatologia e tal, essas são as mudanças que nós precisamos, né? O professor Oswaldo falou muito bem, a gente é muito nossos orçamentos financeiros, né, das instituições são muito poucos, porém nós temos uma criatividade enorme de se organizar. A maioria saiu de Pelotas, ou do Santa Maria, ou dos meteorologistas, né, ou do INPE, né? Então, tu não se conhece, então basta se unir e trabalhar nesse sentido, né? Eu acho que e falando um pouco, professor Júlio, a gente aqui em Santa Catarina, o senhor falou que a gente tem uma boa iniciativa, acho que lá no Rio Grande do Sul vocês também têm uma boa iniciativa. Falta muitas vezes as vaidades, né? Imperam.
né, de instituições, e a gente vê como muitas vezes falta essa aglutinação do próprio Estado em assumir as coisas, né? Ficam o pessoal de Santa Maria brigando com o pessoal da URGS, com o pessoal de Pelotas, né? Entre instituições que podem, de formações distintas, e podem se unir muito bem. Tem excelentes escolas. Eu me formei no IPH e eu acho assim, adoro aquele instituto, adoro o pessoal de Santa Maria também, me dou muito bem com os professores de lá, mas acho que falta essa união, falta essa quebrar esses paradigmas de mudança, né? Concordo plenamente, Guilherme. Obrigada pelas palavras. Bom, a gente já está finalizando. Eu até destaquei aqui que tem uma pergunta mais da Tamires, mas a Tamires, eu vou pegar essa pergunta dela e enviar para o professor Júlio e depois eu retorno para ela, Tamires. Obrigada pela pergunta, mas a gente já está finalizando aqui. E agora eu tenho alguns avisos. Agradeço primeiramente a participação do professor Júlio, Guilherme, Oswaldo, Leandro, que compartilhou comigo a moderação dessa live. Agradeço também ao Olívio Bahia e ao Mário Quadro, que também estão na organização, ao pessoal da CEMET. Muito obrigada a todos que participaram. E eu faço um convite para vocês, que é um convite. A pandemia veio para trazer pontos negativos, mas também trouxe pontos positivos. Como, por exemplo, a gente recebeu uma proposta do Meteorologia Legal, que foi para a gente fazer um amigo remoto. Tem um amigo secreto e agora a gente recebeu a proposta de fazer um amigo remoto. E aí, todos vocês estão convidados a participar. O Kleber Ataíde, que está coordenando, eu agradeço pela iniciativa, Kleber. E aí, quem tiver interesse em participar, a ideia é fazer trocas de canecas. Então, a pessoa envia uma caneca para outro e o sorteio de cada amigo vai ser feito online também. Aí, o Kleber criou esse link, né, essa tabela para preencher, quem quiser participar, ou então, também, quem quiser pode entrar em contato diretamente comigo, com o Kleber, ou deixar nas nossas redes sociais. Então, fiquem muito à vontade. Já convidamos todos para participar do Amigo Remoto. Peço que também, se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, principalmente ative o sino. Agora, essa é a última live, por isso, desse ano, né? A última live e também a última em parceria com a CEMET desse ano. Eu já agradeço por todas as edições que nós tivemos e peço também que ano que vem vocês estejam aqui com a gente. Com certeza, o pessoal da CEMET também teremos novas parcerias para outras lives. E agora eu deixo a palavra com o Leandro. Leandro. Bom, gente, agradecer também, né? Agradecer aos nossos convidados aí, Júlio, Guilherme, Oswaldo, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. A gente sabe que a vida é corrida, ainda mais tarde assim, né, de um dia de trabalho. Muito obrigado por vocês terem aceito o convite, foi muito bom, foi muito gratificante, foi muita informação de qualidade. Eu acho que todos que assistiram ficaram satisfeitos, pelo menos a gente que fez a organização saiu muito satisfeito. Obrigado, Paula, pela dividir aí e permitir que a gente pudesse conversar um pouquinho também. Te agradeço, parabéns pelo trabalho do Papo de Meteorologia, que acho que é o grande destaque de 2020 aí na nossa divulgação das informações meteorológicas. Parabéns. Um abraço para o Olivo, para o Mário, né, que estão aí na retaguarda. E queria dar alguns pequenos recados, não recados, mas lembrar um pouco da Associação Catarinense de Meteorologia, né? A gente está atualmente com um curso de comunicação eficiente, comunicação meteorológica eficiente, né, ministrado pelo professor Wagner Anabora. Vai terminar essa semana, se eu não estou enganado, hoje é quinta, né? Não, hoje é quarta, né? Amanhã termina o curso, e a associação aí vai provavelmente fazer outros cursos também com outros profissionais. A gente já organizou os encontros de meteorologia, já foram 2 aqui em Florianópolis. A ideia é que continue com esses encontros nacionais e já ficam todos convidados. Muito obrigado aí, valeu, um grande abraço.
Até mais. Obrigada, Leandro. Eu deixo alguns minutos para o professor Júlio, Guilherme e Oswaldo darem um tchau para o pessoal. Fiquem à vontade se quiserem dar alguma palavrinha. Eu vou... Não, só agradecer também. Perdão. Não, pode ir, Júlio. Os mais velhos primeiro. Bom, então, só agradecer, né, o convite, a participação, né? Essa pandemia, na verdade, né, ela meio que afastou as pessoas que estão meio próximas aqui, né? Mas tem um lado bom que ela aproximou quem está mais distante, né? Então, foi bom. E eu acho que a gente está aprendendo, né, com essa pandemia também, a se comunicar um pouco mais, né? Coisa que a gente estava muito no nosso mundo aqui, né? Então, agora a gente consegue conversar com mais pessoas. E eu acho essa iniciativa aí da Paula aí fantástica, né? Eu acho que um trabalho maravilhoso, com certeza será e é destaque, né? Então, eu parabenizo aí e fico à disposição aí para futuras, se acharem por bem, né? Até olhando aí também, se achar por bem, me convidar para alguma coisa, né? Então, eu agradeço e dá um grande abraço aí ao pessoal que está por trás aí, o Mário, né, principalmente. Um grande abraço para todos vocês. Obrigada, professor Júlio. Oswaldo? Eu achei que era o Guilherme. Olha, é uma grande alegria, né? Porque, na verdade, isso é uma troca de informação, uma troca de conhecimento, mas, ao mesmo tempo, é uma roda, é um bate-papo alegre, né? A gente não está no bar do Nenê, mas está um pouco distante, mas continua ainda fazendo as mesmas coisas que fazíamos há alguns anos, compartilhando a alegria com os amigos. Um abraço. Obrigada, Oswaldo. Guilherme? Agora, o mais novo. Mas eu que agradeço o convite, Leandro, Paula, Mário, né, pela CEMET, pelo convite e compartilhar, principalmente eu aprendi muito com o Júlio, professor Júlio, professor Oswaldo hoje, e acredito que esse tipo de iniciativa é fundamental. Estamos conversando mais, né? Os mais de longe estão mais próximos do que muitas vezes o nosso colega que divide sala. Então, é fundamental o crescimento, e acho que esse novo normal, que na minha opinião vai ser assim, né? Não vai mudar. Eu acho que esse novo normal nós estamos vivenciando, né? Vai ser uma grande virada de comunicação e de auxílio mútuo entre as partes, mesmo estando de longe, né? Muito obrigado e sempre precisar, a gente está à disposição, Leandro, Mário, Paula, e sabem onde a gente está, e quando precisarem da gente, sempre estamos à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigada, Paula, gente. Oi, Leandro. Paula, eu não sou experiente nesse negócio de youtuber e esqueci de falar das redes sociais da CEMET. A gente tem Twitter, Facebook, Instagram, e aí tem um canal do Instagram. Aí eu quero que tu faça isso que tu falou aí, sininho, curtida, essas coisas aí. Por favor, faça essa propaganda para a CEMET, por favor. Com certeza. A live também está sendo transmitida no canal da CEMET, então quem está nos assistindo lá pela CEMET também deixe seu like, se inscreva no canal e principalmente ative o sino, que o sino é muito importante para você saber toda vez que iniciar ou uma transmissão online, ao vivo, né, ou também quando for enviado um vídeo. Certo, Leandro? Certo, muito obrigado. Perfeito. Profissional. Então tá bom. Até mais, pessoal. Até ano que vem. Bom final de ano, Feliz Natal e um ótimo 2020 para todos nós. Até mais.